Estamos na EBD Online, desta feita para falar sobre a lição número 9, a respeito da família nada perfeita. Continue conosco e acompanhe até o final. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos continuar com a nossa revista de adulto, falando sobre relacionamento em família. Desta feita, nós vamos tratar a lição de número 9, que vai falar de uma família nada perfeita, que vai tratar exatamente da família de Davi. Meus irmãos, eu gostaria de fazer uma ressalva, fazer um comentário, um breve comentário, sobre o título que o pastor Elienay Cabral ele colocou para essa lição de número 9, uma família nada perfeita. A gente pode se perguntar, por que o pastor Elienay Cabral, o escritor da lição, colocou esse título de uma família nada perfeita? Será que existe alguma família perfeita, sem erros, sem falhas, sem cometer delito algum? Claro que não existe, né? Mas a gente compreende, a gente vai depreender de que esse título que o pastor colocou, de uma família nada perfeita, é porque mesmo não é que a gente vai atingir a perfeição de Deus, não é isso que ele está querendo dizer, não é? Mas o que o pastor está querendo dizer é que dentro de uma normalidade, dentro de um relacionamento entre família, existem padrões, existem princípios bíblicos que a gente deve atentar para isso. Por exemplo, eu vou ler um texto aqui que retrata muito bem o pensamento do pastor Elienay Cabral em colocar esse título de uma família nada perfeita, que se encontra em Mateus, no Sermão do Monte, proferido por nosso Senhor Jesus Cristo, bem conhecido da igreja, o Sermão do Monte. Capítulo 5, a partir do versículo 43, o versículo 48 vai falar de perfeição. Só que para a gente entender essa perfeição exigida por nosso Senhor Jesus Cristo, a gente tem que entender o contexto dessa perfeição que o Senhor Jesus está falando. Então vamos lá. Mateus, capítulo 5, versículo 43, diz o seguinte: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo, aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Versículo 48, que é a exigência de Jesus. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Pronto. Jesus aqui está falando de perfeição dentro do contexto do que ele falou, do que ele exigiu. Qual é a perfeição que Jesus está falando aqui? Que Jesus está dando exemplo. É você amar o seu inimigo, é você orar pelo que persegue você, é você ser bom dentro daquela característica ou virtudes que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, no capítulo 5, quando ele fala de virtudes que compõem o fruto do Espírito Santo. É essa bondade que devemos exercer. Mesmo a gente sendo maltratado, mesmo a gente sendo perseguido, mas o Senhor Jesus não manda
Aliás, ele não quer que a gente revide essa maldade, essa perseguição, que não haja revide. Até porque ele disse que se alguém quiser lhe chamar, se alguém lhe convidar, se alguém lhe pedir para você caminhar 1 milha, caminhe 2. Se alguém lhe pedir a túnica, larga-lhe também a capa. Então, é esse tipo de comportamento, né? É esse princípio bíblico de bondade, de benignidade, que o apóstolo Paulo também fala, né? Aliás, ele aprendeu com o Senhor Jesus. E ele fala, quando ele mostra as características, as virtudes do fruto do Espírito Santo. Eu já ouvi alguém dizer, não uma única vez, mas eu já ouvi alguém dizer, bom é Deus, não existe ninguém bom. Ora, então e para que o fruto do Espírito? Para que as virtudes, as características do fruto do Espírito Santo? Agora, as pessoas quando falam isso, quando declaram isso, essas pessoas se referem muitas vezes a esse versículo que está aqui no livro de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 13. Perdão, a partir do versículo 17. Eu vou até ler na Bíblia NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Marcos, capítulo 10, versículo 17 e o 18, que diz assim: quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: por que me chamas bom? Só Deus é bom e mais ninguém. É preciso que a gente entenda também o contexto dessa leitura, o porquê, a aplicação disso aqui. Aquele jovem rico, que alguns chamam de mancebo, jovem de qualidade, porque ele tinha qualidade dentro da lei, dentro do que Jesus perguntou a ele, ele estava diante do próprio Senhor, do próprio Deus. Tem alguém até que diz, que cita esse versículo, diz assim, que Jesus respondeu para o jovem: bom é meu pai. Jesus não disse meu pai. Jesus não estava dizendo que um homem comum não pode ser bom, só quem pode ser bom é o Pai Celestial. Mas Jesus estava mostrando àquele jovem, dizendo àquele jovem que ele estava diante do próprio Deus e que ele não era apenas um mestre de Israel, que haviam muitos mestres em Israel. Então Jesus estava querendo dizer isso para ele. Jesus não estava dizendo que não há possibilidade de o homem ser bom. Não era isso que Jesus estava dizendo. Não há possibilidade do ser humano ser bom. Mas Jesus estava dizendo a ele: olha, moço de qualidade, moço que possui virtudes, que está no caminho certo do reino dos céus. Você não está diante de um mestre qualquer, de apenas um mestre, mas você está diante do próprio Deus. Era isso que Jesus estava dizendo. E as pessoas se apegam no versículo isolado, sem observar o seu contexto, e diz que não há ninguém bom. Eu lembro agora que teve uma ocasião dentro da minha própria residência, que a minha filha veio dizer isso para mim. A gente estava num assunto e ela disse: pai, não tem bom. Quando eu exigi alguma coisa dela como cristã, e ela disse: a Bíblia diz que só Deus é bom. O próprio Jesus disse isso. E eu tive que explicar a ela isso que eu estou dizendo. Que não foi isso que Jesus estava dizendo, que o homem, não há possibilidade do homem ser bom. Haja vista, como eu já falei, como eu já citei aqui, as virtudes que compõem o Espírito Santo. Bondade, benignidade, uma das virtudes e das características que compõem o fruto do Espírito Santo.
Então, voltando para a lição de número 9, é isso que o pastor Elianai Cabral, com esse título, está querendo dizer. Ele, quando diz uma família nada perfeita, é porque essa família faltou, principalmente do seu líder da família, faltou exemplo, faltou vigilância, né? Observar mais a sua família, dar atenção à sua família. Agora, é bom que se diga também que todas essas problemáticas a gente vem tratando desde a primeira lição sobre esse relacionamento com a família. Inclusive, a primeira lição, né, fala do nosso pai Abraão, do nosso pai na fé, Abraão, e fala dessa precipitação, que na época era Abrão e Sarai. Essa precipitação de não esperar em Deus, de não confiar na promessa de Deus, e houve aquela precipitação porque agiram fora da vontade de Deus. Essa foi a primeira lição, e essa série de lições vem tratando sobre esse relacionamento familiar. Mas como eu estava dizendo, essa problemática do relacionamento familiar, principalmente do ponto de vista do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, se deu exatamente por aqueles homens de Deus, aqueles homens que faziam a vontade de Deus. Eles tiveram várias mulheres. É bom que se diga isso. Todo homem de Deus que teve várias mulheres, né, que entrou por esse caminho da bigamia e até mesmo poligamia, eles enfrentaram essas tragédias, vamos dizer assim, familiar. E isso por conta de vários casamentos. Inclusive, o escritor da lição, ele vai dizer que Davi, voltando para a lição número 9, Davi teve mais de 20 filhos e, evidentemente, com várias mulheres. Questão de ter muitos filhos não é nenhum problema. O problema está não ser com a mesma mulher, com a mesma companheira, não é? Com o mesmo cônjuge. Esse foi o problema de muitos homens de Deus enfrentados no período da história, né? E esses homens passaram por isso, deram mau exemplo, né? Então, nessa lição de hoje, nós vamos falar sobre a família de Davi, que teve vários casamentos, variados filhos com esses casamentos e que trouxeram problema para esse líder, que, diga-se de passagem, líder religioso de Deus, um líder de Deus, um líder que teve o cuidado, e a Bíblia fala isso, lá em Atos capítulo 3, versículo 22, Deus vai dar testemunho a respeito dessa liderança do rei Davi. Homem, disse Deus, segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade, executará toda a vontade de Deus. Esse foi o líder de Israel, o líder que cuidou das coisas de Deus, que teve uma vida de consagração a Deus, de temor a Deus, de aproximação com Deus. Mas só que na vida desse homem de Deus, segundo o coração de Deus, houve um deslize. E eu quero enfatizar isso. Davi não era um mau caráter. A gente não está fazendo aqui apologia ao pecado de Davi. A gente não está defendendo os crimes, que foram crimes que ele cometeu, mas num deslize que Davi teve. E nunca por ser um mau caráter. Deus não ia tratar dessa maneira um mau caráter, dizendo que ele era segundo o seu coração, como foi Davi, segundo o coração de Deus. Então, houve um deslize na vida de Davi? Houve. E por conta desse deslize, ele pagou muito caro. Veio o juízo de Deus.
Deus disse a ele, através do profeta Natã, que cobraria dele, que a espada não se afastaria da sua família por conta do seu pecado. Mas houve também o perdão de Deus. Davi se arrependeu e houve o perdão de Deus. Porém, as consequências foram e são inevitáveis a respeito do pecado. Então, nessa primeira parte, eu gostaria de enfatizar exatamente isso. Vamos tratar do segundo ponto da lição. O primeiro ponto, na introdução que eu fiz, na explicação da sugestão do pastor Elienay Cabral sobre o título da lição, Uma Família Nada Perfeita. Então, dentro desse assunto que eu falei, dessa explicação do tema da lição de número 9, basicamente eu já falei sobre Davi, né? Homem de Deus, que é o que diz o primeiro ponto, ungido por Deus, escolhido por Deus. Aliás, eu quero aproveitar, porque tem um ditado popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Não foi o caso de Davi. A voz do povo foi Saul. O momento do povo escolher o rei foi Saul. Porém, o escolhido de Deus, o ungido de Deus, o homem de Deus que fez a vontade de Deus, foi o rei Davi. Né? Então, basicamente, na introdução e na explicação que eu dei sobre o tema da lição, já está incluído o primeiro ponto da lição, falando sobre Davi, homem de Deus, ungido de Deus, escolhido por Deus. Segundo ponto da lição, filhos e parentes na casa de Davi. Davi encontrou muitas dificuldades, como eu falei a princípio, dentro do seio familiar. Inclusive, como a gente sabe, como a gente tem lido, incesto praticado dentro da família de Davi. Davi encontrou essas dificuldades. Davi teve um momento de emoção não controlada. Davi teve momento no seio familiar, negligência também, que, aliás, é a palavra-chave dessa lição de hoje. É negligência. Davi negligenciou. Se a gente for observar, teve momentos que ele se deixou levar pela emoção. Aliás, por falar na negligência de Davi, o seu pecado com Batseba, mulher de Urias, onde houve o deslize de Davi, foi por falta de vigilância e ter negligenciado o seu ofício de rei. Qual era o ofício do rei? Ir à guerra com o seu exército. E Davi ficou no seu palácio, ficou em sua casa. E ali houve, como os irmãos já sabem, aquela tragédia, né, que foi cometida pelo rei Davi. Sempre lembrando, para a gente não estar condenando Davi, sempre lembrando que Davi era um homem que tinha o coração de arrependimento. Davi praticou pecados? Sim. Pecados graves. Não foram apenas falhas. Mas Davi, quando o profeta Natã o inquiriu, quando o profeta Natã fez aquela exposição daquele homem da cordeirinha, que tirou a cordeirinha do pobre, o homem rico, e fez toda aquela exposição que a gente já conhece, isso foi não Natã, mas o próprio Deus passando na cara de Davi o que ele havia feito. O próprio Davi, ele constrói a sua sentença. Esse homem é digno de morte. Na mesma hora, Deus usou o profeta Natã e disse: esse homem és tu.
E Davi se arrependeu. Davi não expulsou Natã do seu palácio, da sua casa, mas Davi se arrependeu, porque Davi tinha um coração, além de voluntário para Deus, tinha um coração quebrantado. Se a gente ler o Salmo 51, a gente vai perceber que Davi, quando pecou, que Davi, quando estava naquela angústia de alma da situação promovida pelo seu pecado, Davi não pediu a Deus para restaurar o seu reino. Davi não ficou preocupado com o seu reino, com a sua posição, com o seu status de rei, mas Davi se preocupou com a presença de Deus na sua vida. Davi se preocupou em que Deus não retirasse dele o seu Santo Espírito. Essa foi a maior preocupação de Davi. Não retira dele a presença de Deus e o seu Santo Espírito e a alegria da sua salvação, que consistia exatamente no Espírito de Deus, na presença de Deus. Então Davi era um homem quebrantado. Agora, no seio familiar, ele negligenciou. Ele foi omisso. Inclusive, quando houve incesto, em seguida, o seu filho Absalão matou o seu meio-irmão, porque havia cometido incesto com sua irmã. Então, além do incesto, houve assassinato. Absalão matou seu irmão, que abusou da sua irmã. Então, tudo isso aconteceu. E Davi, ele, nesse quesito, ele falhou. Nesse quesito, ele foi negligente. E por isso, a sua casa ficou em desarmonia. E mais do que isso, houve tragédia na sua família de uma proporção muito grande, porque Davi precisava agir. Davi precisava agir. Então, esse segundo ponto fala sobre essas tragédias familiares que houve no seio dessa família, nada perfeita, por conta do seu líder, que apesar de ser um homem de Deus, ungido de Deus, um escolhido de Deus, ter sido muito bem na condução do povo de Israel, ele foi muito bem, mas na condução da sua casa, ele falhou, ele foi negligente. E a gente tem que tirar lições disso, irmãos. Trazendo para os nossos dias, para as nossas vidas, contextualizando com a nossa família, a gente deve ter o cuidado, vigiar, em tratando com a nossa família, em cuidando da nossa família, na condução da nossa família, a gente aprende com esses erros de Davi, para não cometer os mesmos erros, não ser negligente e ter o cuidado de cuidar da família da gente com esmero. O terceiro ponto da lição vai falar sobre o problema moral familiar na família de Davi. As consequências de sua falta de domínio próprio. O rei Davi não pôde evitar consequências do seu pecado. Aliás, é bom lembrar que quando Davi fez aquela covardia com o seu soldado, fiel soldado do exército de Israel, Urias, a partir dali, quando ele tentou ludibriar aquele soldado fiel, depois que ele havia cometido o adultério com a sua mulher, com a mulher de Urias, e ele tentou trazer Urias para a sua casa, como fez, proporcionou banquete, deu bebida a Urias e mandou Urias para a sua casa. Só que Urias era tão fiel que não foi para a sua casa dormir com a sua mulher. Ele ficou lá
no relento, porque não queria ficar no aconchego da sua casa e da sua mulher, porque ele era um soldado fiel e estava pensando lá na guerra que estava sendo travada do povo de Israel com seus inimigos. E Davi, nessa maneira de ludibriar o soldado e não conseguindo, ele resolveu escrever uma carta para o general, para que o general colocasse Urias na frente da guerra, para justamente ele ser atingido, ele ser alvo do inimigo. E essa carta ele mandou através do próprio Urias, da própria vítima. Então, Davi fez tudo isso. O que é que eu quero dizer com isso? É que ele ficou na mão do general. Ele não pecou só contra Deus. Aqui está falando que Davi não pôde evitar consequências do seu pecado. E depois do pecado de adultério, na minha opinião, uma coisa terrível que aconteceu com Davi foi ele perder sua moral, sua dignidade perante o general, que ele mandou uma carta para o general colocar Urias na frente do batalhão e ele ser atingido. Então, isso já foi uma coisa muito ruim para um líder, não só do exército, mas um líder que era respeitado por todos. Ele era respeitado, mas a partir daquela sua tática humana, tática terrível, ele ficou na mão do general também. Qual era a moral que ele tinha agora com o general? Então isso foi muito ruim para Davi. Ele perdeu essa moral que ele tinha. Tudo isso consequência do seu pecado. Mas Davi foi um homem que se arrependeu. A Bíblia diz, lá no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, o proverbista Salomão enfatiza a questão do arrependimento. Não só é remorso, tem que haver arrependimento, quebrantamento. E Davi foi esse homem arrependido e quebrantado. Então o proverbista diz a respeito desse arrependimento, Provérbio 28, 13. Aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. E Davi alcançou a misericórdia de Deus. Davi buscou o perdão de Deus. Davi foi esse homem, cheio de falhas, de defeitos. Quem não falha, quem não tem defeito? É claro que a gente não vai comparar o pecado de Davi com, como eu falei, simples delitos, erros, falhas, mas mesmo assim, há uma esperança para quem pecou. Há uma esperança para quem saiu da vontade de Deus. E a solução não é continuar fugindo de Deus. Essa não é a solução. A solução tem nome. A solução é arrependimento de coração, de alma, como fez Davi. A solução é buscar ao Senhor, se derramar aos pés do Senhor. Jeremias diz, no seu livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E Jeremias diz por quê? Jeremias diz, porque elas, as misericórdias, não têm fim. Irmãos, as misericórdias de Deus, elas não têm fim e elas nos alcançam. É a gente buscar, é a gente se humilhar. Aquele que a si mesmo se humilha, ele será exaltado, ele será perdoado, ele terá um novo rumo na sua vida. E no relacionamento familiar,
não é diferente. No relacionamento familiar, se a gente pecou contra o nosso cônjuge, contra os nossos filhos, quem quer que seja, nós devemos pedir perdão, nós devemos reconhecer as nossas falhas, as nossas fraquezas e pedir perdão. Perdão a Deus e perdão àquele que nós temos ofendido também. Que o Senhor nos ajude a compreender essa verdade de Deus, verdade absoluta de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.